10 conselhos para rushar bem em Dofus Unity. E quem vai dar esses conselhos para vocês não sou eu, é uma das pessoas mais ferozes quando se trata em rush inicial de servidores. Eu estou falando do Spectre. Esse jogador tem uma lista de feitos invejáveis durante a sua aventura em Dofus, e ele fez uma thread no Twitter com 10 conselhos para rushar em Dofus Unity. E esse daqui é o começo da thread dele. Bom, no texto tem algo escrito como aqui está meu top 10 conselhos para rushar no Unity. Muitas pessoas me perguntam conselhos para o que fazer no rush, etc. Então eu acabei criando um top 10 com pontos que sejam um pouco incomuns, que as pessoas não saibam tanto, mas que também tenham qualidade. Então, bom, é isso, espero que vocês aproveitem e não esqueça de deixar seus comentários, suas perguntas. E aí, quem é o Spectre, né, velho? Caso você não conheça. Primeiro jogador a atingir o level 200, o servidor tá na Tena, que é um servidor heróico. Pra quem não sabe, esse tipo de servidor é um servidor que tem morte definitiva. Então, se você perde um combate, você perde o seu personagem, os equipamentos que estão nele, etc. Um dos jogadores mais ricos do servidor Elisael, Tempores 1, Tempores 3, Tempores 4, etc. Responsável por comprar todos os paddocks de 14 ou mais locais no servidor Jahash. Ele tem 2 Palácios dos Lagos, tanto um no Elisael e um no Jahash. Palácio dos Lagos, pra quem não sabe, é a casa, uma das casas mais caras do jogo, mais valorizadas do jogo. Top Leader de XP, é o jogador que tem mais XP no servidor Elisael, e também é o Top Leader de Sonhos Infinito. É uma máquina de fazer camas esse maluco. E aqui ele fala que o que ele ama no jogo é o PVP e o sistema de aliança e guilda. A estratégia dele é simples: gerar o máximo de riquezas a fim de poder aproveitar o que ele mais gosta de fazer no jogo. Através dessa thread eu vou apresentar a vocês 10 lições que eu considero mais importantes de acordo com os meus anos de experiência de rush em Dofus. E aí tem esse print insano com 5 BK no inventário, uma quantidade exorbitante de runa para fazer aquele mage de qualidade. Os 4 primeiros dias não são muito importantes. Sim, eu vou quebrar o mito que todos os Google Docs otimizados milímetro a milímetro têm, em dizer para vocês que os 4 primeiros dias não são o que vão definir o seu rush. A explicação é simples: estar no top leader é muito difícil e muito custoso em termos de tempo. E por que ele tá falando isso? Porque você vai gastar muito tempo e muito empenho para craftar o primeiro Toad, o primeiro conjunto Blop, a primeira capa do Tofu e etc. E quando você menos esperar, todos esses itens não estarão valendo mais nada, porque todos esses jogadores que fizeram isso de primeira já vão estar vendendo tudo isso muito barato para poder financiar os seus próximos conjuntos. E dessa forma, para quem não é jogador de top leader, que não está se esforçando extremamente para craftar os primeiros itens de cada um que vai ter no servidor, também vai ser muito fácil conseguir esses equipamentos, porque os top leaders já vão estar atualizando seus conjuntos e vão vender eles baratos. E os jogadores que não craftaram eles, não gastaram empenho nisso, já vão ter feito alguns sucessos e atualizado a missão de volta ao mundo em calabouços. E isso gera camas brutos, e com esses camas brutos os jogadores vão comprar esses equipamentos que vão estar nas lojas e vão conseguir os mesmos equipamentos que os jogadores que antes, né, que venderam eles, gastaram muito mais tempo e energia para conseguir. E agora ele fala que ele mesmo várias vezes no começo de um rush jogou como um turista, sem muitos objetivos específicos, e acabou encontrando jogadores e pessoas que ele nem conhecia e nunca tinha jogado antes. E aí, depois de 7 dias que ele jogou ali, tipo, tranquilo, sem se esforçar tanto, jogando normal, deve jogar até uma quantidade alta de horas, pensando no jogador que é extremamente competitivo como esse, mas depois dos 7 dias iniciais é que ele vai de fato dar vida no jogo. E aí ele recupera esse tempo perdido e consegue ainda assim fazer vários sucessos pioneiros, comprar os paddocks exclusivos, pegar o primeiro level 200, etc. E também fazer até brisagens. A maior riqueza são os níveis. Tirando algumas exceções de lado, como o rush de profissões, a experiência é a chave. Subir de nível vai permitir que você desbloqueie uma vantagem de estatísticas de base, de feitiços de nível mais alto, de sucessos mais difíceis e, sobretudo, mais camas. E sim, as recompensas em camas nos sucessos aumentam de acordo com o seu level. Então, pode ser interessante guardar certos sucessos não essenciais de lado, sem os fazer. Você pode fazer eles quando você estiver com levels mais altos, ganhando mais camas e mais experiências. E aqui a gente tem um exemplo, tá vendo? Ó, no level menor, ele ganharia 200 camas e 6 mil de experiência. Ele guardou isso para um level mais alto e ganhou 4.398 camas e 200 mil de experiência. Tudo bem que é proporcional, mas ainda assim é uma estratégia. Nada acontece como previsto, né, mano? Isso daqui é um caso onde a arte imita a vida. Durante um rush, tudo pode acontecer. Fila de espera, impossibilidade de se conectar, enquanto outros jogadores estão conseguindo se conectar, e tudo isso pode atrapalhar o rush, deixar estressado e etc. Um exo que você não vai conseguir fazer, ele fala que na experiência dele, em uma das suas jornadas de rush, ele tentou fazer um Gilano PAPM e gastou mais de 650 runas. Imagina isso, que frustração.
Você também pode perder um colega de equipe que não vai poder jogar, alguma coisa desse sentido, por algum imprevisto, pode cair sua internet, enfim, várias coisas. A Ankama pode anunciar uma reforma secreta um dia antes da saída do Unity, mudando todas as receitas que você meticulosamente preparou no seu Google Doc. Que vai te diferenciar dos outros jogadores é a sua capacidade de se adaptar às circunstâncias que você estiver. Seja curioso, vivaz e reativo. Fazer tudo sozinho é mais rápido, e em grupo você vai mais longe. Da minha parte, eu sempre fui um jogador híbrido, e eu gosto muito de ser independente, poder rushar o meu objetivo primeiro, os níveis, que vão me permitir de alcançar os conjuntos de level mais alto e continuar a minha ascensão. Mas de uma maneira ou de outra, eu não posso fazer todos os calabouços sozinho, a partir de Freegost 1. Então me resta procurar de 1 a 3 preciosos colegas de equipe que vão me ajudar a fazer o conteúdo endgame. Eu penso que não existe o jeito certo ou errado para fazer isso. O ideal é encontrar gente com boas ideias, humildes e justas, e que saberão fazer a sua parte, sobretudo nos momentos de tensão ou de difíceis escolhas, etc. Eu já vi grupos se fazerem e se desfazerem em diferentes rushes. Ao meu conhecimento, eu entendo que ter os objetivos do grupo e também saber a maneira de como alcançá-los é tão importante quanto o level dos jogadores. A gente constrói a nossa guilda e aliança com jogadores sólidos, com bastante experiência, e eu acredito que é isso que faz a nossa força hoje em dia. O meu senso se resume em 3 palavras: organização, estratégia e coesão. E aqui tem o print da guilda dele, né? A Fake versus All. Pense como os outros poderiam pensar e se adapte. Tudo se baseia em precipitar o movimento em grupo. Por exemplo, se um streamer falar de um conjunto muito AP, dá pra imaginar que se esse streamer for muito popular, vai ter uma horda de gente noob indo atrás desse precioso item. Uma zona com XP rentável, muitas pessoas farmando na mesma zona, coloca um coletor lá e deixa ele ficar cheio. Se você encontrar um recurso com um preço anormalmente baixo, compre-o. Seja oportunista, previdente e inteligente ao mesmo tempo. O exemplo mais falado é o Almanax. Se você preparar aquele recurso que absolutamente todas as pessoas vão precisar em breve, você pode ganhar facilmente de 5 a 10 vezes o valor do preço original daquele recurso. Ele fala aqui que ele chegou a investir uma vez 10 milhões de camas e acabou saindo com 50 milhões de camas de lucro 2 semanas depois. Não ignore a Forja Magia. Existem muitas otimizações do ponto de vista de Forja Magia que vão fazer com que o seu personagem ganhe muitos pontos de vida. Aqui ele fala um exemplo de um simples conjunto Blop que faz com que você consiga até 400 pontos de vida extra quando você faz a Forja Magia bem feita, sem necessariamente perder estatísticas ofensivas. Um personagem que está entre o level 60 e 70 pode facilmente passar de 600 a 1200 pontos de vida com uma Forja Magia correta, sem fazer muitas grandes despesas. E isso é muito importante, galera, porque quando você tem só 600 pontos de vida, em alguns calabouços, em alguns farms, é muito pouco. Mas pensando que com os mesmos itens, você pode ter o dobro ou até mesmo mais do que isso, com um mínimo de investimento, vale muito, muito a pena. No exemplo aqui, ele usa equipamentos que dão as características pesadas, como pontos de movimento na capa Tofu, ponto de ação no cinto fulgurante e o ponto de alcance no anel Blop. Essas características fazem com que esses itens tenham a possibilidade de ganhar mais pontos de vida quando você for fazer esse tipo de mage. Dessa forma, ele conseguiu colocar 407 pontos de vida extra só em 3 equipamentos. Lembrando que nesse level, o personagem dele, se não tivesse esses pontos de vida magiados, teria mais ou menos 600 pontos de vida ao total. Ou seja, 3 equipamentos fizeram ele ganhar praticamente todo o PV que ele já tem no personagem. É muita coisa e é muito importante. Não guarde os seus camas no começo do servidor, porque eles vão desvalorizar. Mas isso também não quer dizer que você deve gastar sem levar em conta. É inútil você ter uma estimativa alta de camas, porque isso serve para nada e sempre vai ser colocado para cima. Porém, se você tem 100 milhões de camas no seu inventário, vale gastar para comprar algumas coisas que possam ser interessantes e que vão ser valorizados com o passar do tempo. O exemplo mais típico é o Dofus Ocre. No começo, quase ninguém se interessa por eles, ou seja, pelas arquimonstros. Esse interesse vai aumentando à medida que o tempo se passa. Em outras palavras, seria interessante investir nas pedras de alma no começo do rush. Ao longo do dia 3 ou pra frente, é mais interessante você ter os recursos necessários para craftar as pedras de alma do que ter, por exemplo, 1 milhão de camas em dinheiro. Os ingredientes vão ver o seu preço duplicar ou até mesmo chegar a 10 vezes do seu valor em 2 semanas. Existem muitas oportunidades de investimentos interessantes, a você ficar ligado quais delas serão boas ou não. Exemplos de recursos chaves que são importantes, ou interessantes para investir. Aí ele coloca aqui os bagulhos de aliança, os prismas, poção de coletores, as pedras de alma e as runas de ponto de ação e ponto de movimento. Otimize o seu tempo de jogo. O que você pode fazer mais tarde? Faça mais tarde.
Organize uma pequena lista de prioridades e respeite essa lista rigorosamente em função do que vai ser possível fazer naquele momento ou não. Por exemplo, rushar o calabouço fazendo tais sucessos. Se o seu grupo não tá online, pule isso para fazer mais tarde e vai para a próxima coisa da sua lista, que poderia ser, por exemplo, rushar experiência. Tem um sucesso que vai demandar muitas tentativas e tempo, passa a dungeon sem o sucesso e volta depois para fazer o sucesso quando você estiver mais forte ou com mais level, enfim. A zona das gelatinas vai estar super carregada, impossível de pegar um combate, não tem problema você fazer outra coisa. O evento Back to Rush. Calcule a rentabilidade e o tempo que você vai gastar nisso e faça um teste. Se tiver em função dos resultados que você planejava, continue nele com o seu rush. Ou vai fazer outra coisa. Aqui tem a listinha, né? Tipo, missões da volta ao mundo, pegar o level 120, craftar o conjunto, né? O equipamento pro level 120, rushar o level 190 e rushar a brisagem, né? E aqui é só um exemplinho que ele colocou de uma listinha e o que ele tava seguindo e ou não, blá blá blá. Seja benevolente, o mundo dos 12 é pequeno. Ajude os iniciantes, porque eles poderão ser os seus futuros amigos, clientes ou até mesmo os membros da sua guilda. Às vezes, um simples conselho, uma ajuda em um monstro ou calabouço, um conjunto que você não usa mais, podem fazer muito pelo próximo. Não seja egoísta, dê um bom pagamento para os artesãos. Em contrapartida, eles serão mais rápidos e motivados a te ajudar no futuro. Eu falo que ser generoso sempre se paga. Eu já dei vários conjuntos Prespiques e Gobais para jogadores que estavam começando, e eles me retornavam com as posições de diversos arquimonstros. Dessa forma, eu pude completar o Fusokri em alguns dos meus rushes sem muito esforço, e ainda pude ajudar vários jogadores a começar a sua aventura em boas condições. Isso também vai nos permitir criar uma comunidade e uma experiência de jogo mais agradáveis. Você é responsável pelos valores que você transmite. Divirta-se! Não esqueça que Dofus é um jogo e que há diversas maneiras de se divertir. Você pode se divertir sendo artesão, rusher de XP, rusher de brisagem, jogador RP, jogador PVP, jogador para sonhos infinitos, rusher de camas, rusher de sucessos e etc. Aproveite a economia saudável com uma progressão onde todo mundo vai começar do zero com as mesmas armas. Se você tiver alguma questão, não deixe de me fazer, eu vou responder assim que eu tiver tempo livre. Vejo vocês no dia 3 de dezembro. Então, aqui também tem o convite pro Discord dele, que eu vou deixar na descrição do vídeo. Tem umas coisas bem interessantes lá. E eu acho que é isso, galera. Acho que são dicas super válidas. É um pouco diferente daquela mesmice de Google Doc. Você tem que fazer isso. A primeira coisa que você tem que fazer é sair andando em tal lugar, vai no mapa específico, dropa tal recurso, blá blá blá. Eu não sei se eu gosto muito de jogar assim. Tenho até tentado fazer um testezinho aqui ou outro ali, mas eu acho que o bagulho é pra jogar, é pra se divertir, é pra se reunir com seus amigos, matar aquela nostalgia, tá ligado? Não fica muito pirado de, eu preciso jogar com qual classe é melhor pra fazer tal coisa, isso, aquilo, ou sei lá, sabe? A minha classe tá tido como um dos piores personagens por todo mundo, e provavelmente eu vou jogar com o Shelor, que é o que eu mais gosto de jogar, é o personagem que mais me diverte, apesar de tudo, das dificuldades que eu vou enfrentar sendo o Shelor, ainda é o personagem que eu mais gosto, e provavelmente é por conta disso que eu também vou jogar com ele. Espero que esse vídeo tenha sido legal pra você. Se você gostou, não esquece de deixar o like. Todas as redes sociais do Spectre, o Twitter dele, o link pro Discord e essa Twitch, eu vou deixar na descrição do vídeo também. Dá uma moral pro cara lá, e se você ficou com alguma dúvida, bota lá nos comentários ou vai lá e comenta nas redes sociais dele, beleza? Obrigado quem assistiu até aqui, tamo junto, é nóis, valeu, falou, fui!